Foi. Ok. Agora foi. Bom, gente, boa noite. Recomeçam, né? Como se a gente estivesse começando agora. Oi, gente. Meu nome é Alice. Eu uso pronomes neutros, em alguns contextos, pronomes femininos também aqui no Brasil. Primeiro, assim, obrigada pelo convite aí, né? Acho que vocês estão na correria de fechar e eu fomento. Eu estava falando para o Tono que eu não. A minha preparação é para a gente ter uma conversa, assim, né? Não é uma palestra, mas tipo, para a gente trocar uma ideia. Acho que acho que aí é importante contextualizar um pouco, né? Eu sou uma pessoa da prática, assim, né, sou acadêmica também e tudo, mas é, eu sou acadêmica na medida que ajuda a minha prática, assim, né? Então, vocês vão perceber que a minha fala ela não é uma fala assim estruturada super teoricamente, né? Não sou especialista nas coisas que eu vou falar, né? É mesmo que eu quero fazer é trocar com vocês a minha pesquisa né, com a pesquisa de vocês, para a gente, enfim, encontrar aí os pontos de semelhança e acho que os pontos de divergência que talvez sejam mais interessantes até do que os pontos de semelhança. Então, só para situar, assim, que eu acho importante para não ficar uma coisa né, assim, mas você não citou fulano, tipo assim, não, vou citar o que, que a gente que eu tenho pesquisado nesses últimos 2 anos aí, né? Eu atualmente estou morando na Alemanha, né? Eu fui para lá fazer um mestrado. E essa pesquisa que eu vou compartilhar com vocês, ela começou um pouco numa crise assim, que eu tive, que foi uma crise com as palavras. Eu vou começar contextualizando minha pesquisa e vou terminar no tema da palestra. Assim, foi um pouco o percurso que eu fui fazendo mesmo. Assim, né? Então, eu trabalhava aqui com o coletivo Cronópio, que é inclusive um grupo que o Léo fazia parte. É, E a gente trabalhava com um processo colaborativo, basicamente, né? Que eu sei que vocês trabalham com um tipo de processo colaborativo também, né? Tem vários, para mim, processo colaborativo é uma pluralidade, né? Mas basicamente você construi a dramaturgia em processo, é, assim é como eu entendo, né? E, enfim, explorando os materiais, né? A partir de um tema. E só que eu estava um pouco assim esgotada com essa questão de tipo você chegar naquele momento, né? Então você vai para a sala de ensaio, trabalha um monte de coisa, um monte de coisa, e aí na hora que você tem que fechar o espetáculo, vem a palavra, né? Puf, aí a palavra vem e domina ali a narrativa, domina a ficção e cria uma ao invés a sensação que eu tinha é que a palavra ela vinha ela fechava o universo assim. E isso começou a me incomodar um pouco, assim, eu muito intuitivamente, assim, não sabia direito por quê. Oi, Maurício. Oi, tudo bem? Eu, é, enfim, então eu fui, quando eu mudei para a Alemanha, eu estava muito com essa questão, assim, das palavras, estava brigando muito com as palavras, assim, e fiquei nessa briga, assim, basicamente com as palavras, achando as palavras muito ditatoriais, e as palavras muito... É, sentia, assim, que elas restringiam muito o universo ali, né, do que eu estava criando ou do que eu estava, enfim, elaborando em sala de ensaio. Enfim, estava nisso, comecei, foi um momento, inclusive, que eu fiz um pouco uma transição do teatro para a dança, assim, comecei a trabalhar mais com pessoas, performance do corpo, assim, porque eu achei que isso podia ser uma forma de começar a tentar se libertar dessas palavras aí, né, que estavam me perseguindo. É, e aí chegou um ponto que eu comecei, aí eu não assisti o espetáculo, né, mas eu li o projeto de vocês, eu fui dando umas ticadas ali em alguns conceitos e tal, né, então que vocês colocaram ali. E eu achei muito curioso porque uma das coisas que vocês citam no projeto de vocês é essa batalha pela capacidade de imaginar um futuro, né? E né, como que seria, como que a gente batalha com, enfim, quase como né, desafiar a ordem vigente através da imaginação. É assim que eu li, tá? Vocês me corrigem se estiver errado. E aí eu achei muito curioso porque quando eu estava nessa pira aí das palavras e tal, eu acabei caindo na coisa da extinção. Eu falei, meu, eu quero pesquisar a extinção. Porque eu acho que, né, não sei, tinha alguma coisa que para mim parecia que ia conectar ali com as palavras, sei lá, foi uma coisa totalmente instintiva, assim. E aí eu pensei, olha que curioso, porque
a extinção, né, eu estava indo para o passado, né? Eu queria pegar esses animais que não existem mais, né, essas espécies que não existem mais, e imaginar como elas foram, né? Quase um contraponto aí ao imaginar o futuro, né? Enfim, eu achei isso curioso, assim, que tinha esse ponto aí. E aí, enfim, aí eu comecei a estudar a extinção e tal, e aí caí num texto do Derrida que, se eu não me engano, o nome é O Animal que Logo Sou, acho que é a tradução, que eu, enfim, acho que esse é o nome do texto em português. E nesse texto, ele, enfim, é uma parte de uma situação ali muito simples, que é ele tá pelado na frente do gato dele, e ele começa a morrer de vergonha do gato. E aí ele começa a se questionar, mas, meu, como é que eu tenho... Né, o gato nem tem consciência do que é a nudez, né? O que é a nudez? E ele começa a refletir sobre o que é a nudez e sobre o gato que está nu na frente dele, né? E o gato não sente vergonha por estar nu, porque o gato desconhece a nudez. E ele começa a entrar nessa pira e aí ele vai cair nessa questão da linguagem, né? Então, assim, pega o conceito da nudez e aí ele vai para a relação interespécies, e, enfim, ele é judeu, então ele volta lá para a mitologia judaica no Jardim do Éden, né? E ele retoma essa parábola aí que é quando Deus, no Jardim do Éden, chama Ish, né, que seria, sei lá, meio equivalente a Adão, na minha ignorância religiosa aqui, é, que seria, mas que aí tem uma diferença do Adão, porque o Ish, pelo que eu entendo, assim, ele é o homem antes da mulher. Então a mulher nem existia ainda, só existia o cara lá. E aí ele pega o Ish, né, já está tudo pronto lá, o universo já está todo criado e tal. E aí ele chama o Ish e fala: ó, Ish, agora você vai nomear as bestas. E aí ele começa a colocar os animais ali na frente do Ish, e o Ish vai dando nome para os bichos, entendeu? Tigre, elefante, sei lá, unicórnio, não sei. Começa lá a nomear os bichos, né? E aí, enfim, o Derrida usa essa mitologia aí para falar sobre essa questão do ser humano dominando, né, as espécies, né? Então, como que o processo de você nomear algo é um processo de você se impor sobre aquilo, né? Então, você está dominando. E aí, ao mesmo tempo que acontece isso, acontece também um processo que é quando você nomeia algo, aquilo passa a existir para além daquilo, né? Aí é um pouco diferente, assim, né? A gente está pensando em nomear uma espécime, né? Ou sei lá, pode pensar em conceitos também, que seria muito diferente de você nomear um ser humano específico, por exemplo, ou um animal específico, né? Mas no caso, por exemplo, do tigre, ele chega e fala: este é o tigre. O tigre pode sumir, mas o conceito tigre vai continuar existindo, né? Porque ele recebeu um nome. É, ou seja, é quase como se, né, nessa parábola aí você consegue ver que tem a linguagem ela vive junto e independente da materialidade, né? Então, né, por isso que, por exemplo, né, o dodô, que é um animal que foi extinto, o nome você não consegue mais achar nenhum dodô no mundo, né? Que até acho que vocês tem um personagem no Alice no País das Maravilhas que é inspirado nesse animal que está extinto já. Mas o nome continua, você consegue ir lá e você, enfim, sabe, etc. É, bom, então, aí cheguei, enfim, aí na pesquisa caí nesse ponto, obviamente, comecei a pensar sobre as questões de nome e de, né, pessoas queer não conseguem não, quando você ouve isso, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a questão, né, da nomeação, é a questão do nome próprio, né? Mas também essa nomeação essa pessoa é lésbica, essa pessoa é mulher, essa pessoa é homem, né? E aí minha cabeça começou a, tipo, borbulhar, assim, né? Mas estava ainda nesse reino animal aí, muito, né? Da separação dos humanos com os animais e tal. Enfim, continuei essa pesquisa e fui cair num cara que chama David Abram, que talvez vocês conheçam, enfim, mas ele é um cara muito, muito... Eu gosto bastante desse. Ele é bem, assim, estadunidense, assim, tal, mas ele tem um ponto de vista bem legal. Esse cara, começou uma pesquisa que era sobre os xamãs. Ele foi estudar os xamãs em comunidades indígenas e tal. E aí ele começa também a pesquisar essa questão de linguagem. Enfim, muito porque quando ele entra em contato com esses, né, grupos de pessoas indígenas e tal, ele começa a perceber que a relação dessas pessoas
com a natureza é completamente diferente da relação dele, ocidental, estadunidense, com a natureza. E ele começa a tentar entender qual que é essa diferença, né? E aí, enfim, aí ele vai lá, né, vive muitos anos com diferentes grupos de indígenas e tal. E aí ele vai estudar a linguagem, o surgimento da linguagem. Né? Ele falou, bom, então já que a linguagem que separa, né, os seres humanos das outras espécies, que separa o ser humano da natureza, né, se é no momento que a gente nomeia o animal, né, que acontece essa separação, como que foi isso, né, como que isso aconteceu, tá? E aí ele vai explicando um pouco uma coisa enfim, que eu não sabia até então, que eu também falei assim, gente, como é que eu não sabia isso? Mas que é a criação do alfabeto, né? Então, primeiramente, se você pega lá para trás, antes de existir o alfabeto, a comunicação ela era uma comunicação oral, né? Então, eu estava aqui na frente do outono e aí a gente fazia sons e esses sons começavam a se relacionar com a materialidade que estava na nossa frente, né? Então, eu fazia um som e ele entendia que ele era para me passar, sei lá, a pedra. Eu pegava a pedra. E tudo bem, estavam vivendo assim. Só que aí chegou um dia, né, assim, isso também é uma historinha, né, assim, para entender isso. Mas aí chega um dia que eu preciso falar para o Tono um negócio, só que o Tono não está ali. Eu preciso avisar ele, porque sei lá, ele saiu para caçar. E eu preciso avisar ele, meu, quando você chegar, cuidado, porque ali tem um formigueiro, não vai pisar no formigueiro. E aí começa a escrita pictográfica, né? Ou então então ainda éramos, né, seres que mudavam-se de lugar. Então também tinha essa coisa de você deixar a mensagem para quem vem depois de você, tipo, ó, não monte o acampamento aqui porque você vai se ferrar. E aí a gente começa a escrita pictográfica. Então a gente copia a realidade no desenho, né? Então a gente desenha lá, né? Tipo, um monte de seres, de bichinhos fugindo do tigrinho e tal, para deixar essa imagem ali para, enfim, se comunicar. Aí chega um momento em que isso, né, enfim, isso vai evoluindo, e aí algum dia alguém vem e fala assim, não, vamos criar um alfabeto, né? Que é o quê? Aí é que você tem um salto, né? Porque até então o desenho pictográfico ele ainda está muito conectado com a natureza, né? Ele é tipo ele é como, né, uma representação da realidade, né? Mas talvez até representação já seja uma palavra que tenha muitos processos aí, né? Mas é quase como uma cópia mesmo ali da realidade. E aí, o que acontece no alfabeto? No alfabeto, a gente se desconecta da natureza. Então, a gente cria, né? A gente não, mas né, criam-se símbolos, né, desenhos que não têm uma conexão direta com a realidade, mas que significam sons. Então, e aí é interessante você pensar aí que tem muito da cultura oral ainda, né? A gente acha que a cultura escrita ela está desconectada da oralidade, mas na verdade, para você conseguir ler, você precisa escutar, né? Por isso que quando né, a gente acha que ler é uma ação muito silenciosa, mas na verdade você está ouvindo dentro do seu cérebro, né? E é essa decodificação que daí a gente aprende a fazer. Então, as letras, elas deixam de representar a realidade e passam a ser códigos de sons. Então, eu sei que quando eu coloco o M e o O, é mo, né? E aí eu faço esse som, e aí depois eu faço o som seguinte, e o som seguinte, e aí porque eu escuto aquilo, eu sei que aquilo se relaciona com X, né? Com a palavra, sei lá, mortos, por exemplo. Bom, enfim. E aí o que o David Abrams vai dizer é um pouco que né, uma outra visão, né? Você vê que são pontos de vista bem distintos assim. Mas que aí também é um momento em que rola essa separação seres humanos naturezas, né? Então, o alfabeto é como que marca essa separação aí. Tudo bem até aqui, gente? Alguém tem alguma pergunta? Posso seguir? Se tiver muita falação, vocês falam também. Bom, e aí o que ele começa a sacar? Bom, quando você vai lá para trás, você vai ver a relação da palavra antes do alfabeto, é como se a palavra fosse mágica. Então, quando você fala, a coisa acontece. Então, tipo,
que é muito a forma como as palavras são usadas nos rituais, né? Até hoje em dia, assim, né? Quando você enuncia algo, aquilo se torna presente, né? Não existe uma distinção entre o que se fala e a realidade, porque a palavra ela cria, né? O que é muito diferente se você pensar na forma como a gente pensa a palavra hoje em dia, que você usa a palavra assim, né? Tipo, é, você não tem esse compromisso com a criação quando você está usando as palavras, né? Você não parte do princípio que quando você fala a coisa vai acontecer. Até não sei, esse livro que agora, não sei se acabou de vir na minha cabeça, talvez vocês tenham lido esse livro do... Ai, gente, Sônia, como chama o livro que a gente estava discutindo outro dia? Da, da moça que foi morar com os russos? Ouça as feras. É, que ela tem um momento que ela também está falando com uma... Ela, não sei se vocês conhecem esse livro, mas ela tem um encontro com o urso, enfim, e aí tem toda essa questão que aí o urso, enfim, ela sobreviveu ao encontro com o urso, e aí lá no final do livro ela volta para a comunidade lá com que ela estava vivendo, e ela vira para a moça, para a mulher que é amiga dela e fala assim, mas fala comigo sobre isso, me explica essa experiência, né? Me explica o que é isso que estão, né, falando para mim. E aí ela fala, eu não posso falar, porque se você fala, isso você está chamando a coisa, né? E enfim, eu acho muito bonito. Eu sei que é um pouco, né, romântico, né? Mas assim, mas eu acho muito bonita essa relação com as palavras. Bom, então isso só para assim, um pouco situar essa, vamos dizer, origem aí da linguagem na pesquisa que eu estava fazendo. A Ana que está aqui também trabalhando nessa pesquisa desde o começo. Então até se você quiser falar alguma coisa, Ana, fica à vontade. Tá, aí beleza. Então esse universo aí. E aí vamos voltar para essa questão do queer, né? O que é você queerizar a linguagem, né? Que daí, enfim, no processo que aconteceu, então a gente foi questionando isso, fomos pensando tal, fomos pensando nessa questão dos nomes, e aí, obviamente, quando você começa a pensar em nome, você também começa a pensar em identidade, né? Então, porque o nome e a identidade, eles têm uma relação ali muito, muito forte. Começamos a pesquisar, por exemplo, que em várias comunidades indígenas, não só uma, mas várias, a pessoa não tem um nome só, né? A pessoa ela vai recebendo nomes ao longo da vida. Então, uma pessoa tem vários nomes ao longo da vida. E porque a pessoa muda ao longo da vida. Então, não faz sentido você nascer e morrer com o mesmo nome, porque tem uma pluralidade de eus que existem ali, né? E aí você pensa assim, nossa, né, nosso pensamento ocidental é muito pobre, cara, porque a gente, né, fica com essa coisa do eu, da individualidade e tal. E aí, enfim, eu fui lá, aí a gente acaba caindo na Judith Butler, porque ela é a pessoa que mais, acho que, fala sobre isso, principalmente quando vai entrar nessas questões de gênero e tal, que também bebe lá do Derrida. E aí ela fala coisas que eu acho que são muito interessantes, assim, sobre essa questão do eu, né? E uma delas que eu acho que é, sei lá, mais legal é que assim, o eu ele não existe para você definir algo que existia a priori, né? Então o eu ele está em constante transformação também. Ela fala isso bastante do gênero também, né? Então vamos pegar uma cena bem estúpida assim, tipo assim, nasceu e aí falou assim, é menina, né? Aí ela falou assim, não é menina. Tipo, menina, o que acontece? Quando você fala é menina, essa palavra, primeiro que a gente a gente cauteriza muito as palavras, né? Mas assim, se você pensar, menina, ela é uma sedimentação de diversos significados, né? Então, assim, menina significa hoje uma coisa. Se você for buscar lá atrás, menina era outra coisa. Não porque menina era diferente, mas porque a própria interpretação cultural de menina é diferente, né? Então, hoje em dia, por exemplo, você fala assim, é menina, você já vê, sei lá, né? Tipo, a princesinha, um monte de coisa rosa, o chuquinho, não sei o que lá, Nana. Você vai em outro contexto cultural, menina pode significar a pessoa, a, quem fica lá, meu, sei lá, cuidando da tribo, matando os tigres, sei lá, não sei, entendeu? Tipo assim, tem um contexto cultural que a gente vai eliminando quando a gente se atê só ao significado imediato da palavra, que é justamente o que a Judith Butler tenta
mexer aí, né? O Derrida também, que tem muitas coisas que é assim. Então, a palavra, ela na verdade, ela é a sedimentação de vários significados, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que primeiro que você acaba, né? Muitas das palavras elas acabam sendo dominadas mesmo pelo sentido vigente dominante. Então, é, se você fala menina, automaticamente vai vir a ideia de menina que é dessa nossa sociedade ocidental, blá, 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 né, que sabemos, tipo, é, patriarcal, etc, etc, etc. E o nosso trabalho justamente aí é conseguir reverter isso, entender que não, que na verdade existe, em cada palavra existe essa historiografia, e que ela é mutável. Então, o gênero, assim como, né, qualquer questão identitária, não qualquer questão identitária, mas assim como essas questões de nomeação, né, que são nos dadas na sociedade, elas são mutáveis porque elas também estão na relação com o indivíduo. Então, na hora que ela nasce, você fala assim, é menina, é, é menina é uma coisa, a experiência daquele indivíduo é outra. E a experiência desse indivíduo também vai modificar o significado dessa palavra menina, que aí é onde entra o problema, porque a gente vive numa sociedade que não existe muito esse espaço de, de discussão aí, né? Então, assim, por mais que isso esteja acontecendo, isso não é uma coisa que está que é visto, porque a tentativa é sempre de você impor um significado único para você dominar ali a existência, né? E aí uma questão que eu fiquei pensando muito quando eu li o projeto de vocês, que vocês falam muito dessa questão do imaginário, né? Da imaginação. E eu fiquei pensando muito nessa questão das palavras e de como a imaginação, né? Também é feita com palavras, né? E como que é essa questão de ressignificar os próprios sentidos das coisas, assim, né? Como que nesse processo do imaginar, a gente está o tempo todo trabalhando nesse joguinho do que é, o que poderia ser, o que já foi, o que, né? Fiquei pensando muito nisso, assim, que é um pouco o que na nossa pesquisa a gente foi tentando também fazer com as palavras, assim. Deixa eu ver aqui que eu me dei uma Só perdida. concluir uma coisinha. Fala, Tony, por favor. É interessante você falar exatamente sobre palavra, porque o projeto chama Descontrole do Imaginário, né? E foi uma homenagem a um professor e um intelectual que eu admiro muito, que foi meio que um norte, né, tipo, um caminho pelo qual eu segui, que é o Luiz Costa Lima, que é um crítico literário, teórico da literatura, e a tese dele do controle do imaginário se dá de que esse processo de domesticação do imaginário se dá pela palavra no final da Idade Média. Então, toda a obra dele da década de 80, do final da década de 70 para cá, é uma tentativa prática, porque o Costa Lima só vai começar a teorizar isso mesmo depois de muita análise exaustiva durante umas 3 décadas. Então, analisando períodos muito específicos, aleatórios do Renascimento em diante, para mostrar como esses mecanismos de controle do imaginário através da palavra e da poética, através da escrita, vai criando mecanismos de domesticação e de controle do imaginário através da palavra. Me lembrou um pouco acho que é no discurso de ódio, acho que a Judith Butler fala dessa questão de que ela pega esse exemplo lá, né, de quando alguém nomeia alguém, né? Então ela pega esse exemplo de quando Deus nomeia Pedro, né? E que Pedro só recebe esse nome porque ele já estava, como vamos dizer assim, dentro daquele imaginário. Ele queria ser reconhecido como Pedro por Deus, né? E ela falou assim, mas isso é uma questão que ou você está no reino aí do religioso e tal, ou você vai para o reino da autoridade, né? Então, assim, não é todo mundo que pode chegar lá e falar assim, ai, você é Maurício, sabe? Ai, você é Tono, tipo, ai, né? São parcelas específicas e instituições específicas da sociedade. Então, ou aí você vai para uma coisa divina, né, de Deus, ou instituições que são divinas, né? Divinas na nossa sociedade. Então, o juiz, né?
ou os policiais, né? Então, tipo, quando, por exemplo, acho que até um exemplo que ela dá é quando um policial vira e fala: você aí, para! Né? Você para porque é o policial, e o policial é o cara que está representando aquela, né? É como se fosse de alguma forma divina. Mas não necessariamente, se você estiver passando e alguém ficar, oh, você aí, você, não necessariamente, se não for a polícia, a sua relação com isso é completamente diferente, né? Tipo, né? Enfim, eu lembrei disso um pouco porque tem a ver daí com essa questão muito forte da dominação, assim mesmo, né? E de quem controla os nomes, né? Quem nomeia, e como que a gente faz também para reverter aí essa essa estrutura, assim, que aí eu acho que aí é muito interessante para a gente, que é artista, porque daí você tem muito mais recursos, né? Todas as vezes que eu estou lendo assim as pessoas que trabalham com, né, os linguistas e tal, eu falo, cara, tem que sair da linguagem, sabe, né? Até muitos mesmo, o David Abram, ele fala bastante dos sentidos, né? Ele fala assim, não, você percebe o mundo fenomenológico através dos sentidos, né? E os sentidos são o corpo. Mas nenhum deles explora muito essa questão, né, de como que você tá, realmente é o corpo, né? Tipo, então como que também essa relação, como que a gente consegue fazer uma descultura aí desse sentido, significado, significante aí da palavra e do que ela significa, sem ser só através de uma discussão, né, formal, mas também na relação com o corpo, por exemplo, né? Enfim, porque aí é um pouco para onde a gente foi na nossa pesquisa também, que foi exatamente pensar isso assim eu vou entrar nisso. Vou terminar um pouco essa parte mais teórica antes de entrar nessa parte mais das questões aí que eu acho que a gente pode discutir que vão ser legais. Aí eu queria ler se vocês não se importarem, eu vou ler um pedacinho bem curtinho aqui do Antônio Bispo dos Santos. Não vai focar nessa merda. A Terra dá, a Terra cai. Que até foi louco porque a Ana estava lendo esse texto ontem. Ela falou: meu, isso tem tudo a ver, cara. E aí eu vou ler para vocês porque eu acho que não sei, é uma solução assim. É bem curtinho, tá? Eu, por dominar a técnica de adestramento, logo percebi que para enfrentar a sociedade colonialista, em alguns momentos, precisamos transformar as armas dos inimigos em defesa, como diziam dos grandes mestres de defesa. Então, para transformar a arte de denominar em uma arte de defesa, resolvemos denominar também. Em outros escritos que traduzi, os saberes ancestrais de nossa geração, a avó da oralidade para a escrita, trouxemos algumas denominações que as pessoas das academias chamam de conceitos. A partir daí, seguimos na prática das denominações dos modos e das falas para contrariar o colonialismo. É o que chamamos de guerra das denominações. O jogo de contrariar as palavras coloniais como modo de enfraquecê-las. Certa vez fui questionado por um pesquisador de Cabo Verde: como podemos contracolonizar falando a língua do inimigo? E respondi: vamos pegar as palavras do inimigo que estão potentes e vamos enfraquecê-las. E vamos pegar as nossas palavras que estão enfraquecidas e vamos potencializá-las. Por exemplo, se o inimigo adora dizer desenvolvimento, nós vamos dizer que o desenvolvimento desconecta, que o desenvolvimento é uma variante da cosmofobia. Vamos dizer que a cosmofobia é um vírus pandêmico e botar para ferrar com a palavra desenvolvimento, porque a palavra boa é envolvimento. E aí ele dá vários outros exemplos assim, né, dessa contraposição, assim, porque e aí enfim, aí ele está só no reino das palavras mesmo, né, não tá, enfim, dos conceitos, mas que eu acho que é muito interessante de pensar mesmo como que a gente faz frente a isso, assim, né? E aí até, enfim, voltando daí para a questão do gênero, né? Muitas vezes eu mesmo fico me perguntando, assim, é mais potente, o que é mais potente, né? Assim, ou o que, e aí acho que a resposta é muito pessoal, assim, né? Mas você manter o seu gênero de nascença e performar outro gênero, ou você, né? Onde que fica essa como que a gente mantém essa contradição viva, assim, sabe? Então, ou não, ou a gente vai para um lado e aí a gente questiona a linguagem, né? Eu acho que não existe resposta certa, acho que tem que ser um pouco tudo de todas as coisas. Mas
essa ideia de deixar o gênero fluir a partir das experiências das pessoas, eu acho que é muito interessante, sabe, a Butler traz. E aí vou voltar um pouco para essa questão dos problemas nas artes que eu estava falando, né? Que aí eu acho que é uma questão, né, se a gente pegar daí, né, a história das palavras ou a história da representação e dos signos, né? Eu acho que tanto o teatro quanto a dança entraram em crise com essa questão, né? Assim, também de o teatro, eu posso falar com mais autoridade sobre assim do que a dança, porque eu conheço mais a história do teatro. Mas um pouco para mim a crise que a gente entra no século XIX, que é a crise da representação, né? Que é quando tem a guerra, né? E aí meu, aquelas pecinhas que eram tipo na sala de jantar e as pessoas falando, sabe? Ah, você amarrou os cavalos e não sei o que. Isso começa né? Você entra numa crise de representação com o mundo, né? O mundo não cabe mais no teatro, né? E a gente sempre aborda muito isso no teatro como só a partir da realidade objetiva ali dos acontecimentos. Mas tem uma crise das palavras ali também, né? Tem uma crise de sentido, né? Tem uma crise do próprio significado, né? Se você pensar assim, né? A transformação que as palavras estavam vivendo naquele momento, né? Então, a palavra dor, a palavra raiva, a palavra quantas palavras não estavam sendo completamente assumindo outras dimensões naquele momento, né? E aí, enfim, entra-se nessa crise da representação aí, que para mim também é uma crise linguística, e aí você começa a cair num lugar que é esse lugar que real e ficção começam, né? Aí você começa a entrar no reino da performance, né? Porque você começa a ter que trazer o real para a cena ali, né? Então, e aí tudo vai mudando, né? Você vai entrando no reino da presença. Então, tanto no corpo quanto, né, quanto nas palavras e tal, as coisas são o que elas são, né? Elas não estão mais ali simbolizando nada, enfim. E aí na dança também, né? Eu acho que tem essa. Eu lembro muito do texto do Lepec que ele fala desse movimento que a dança. Eu não vou lembrar exatamente como é que ele distingue, mas né, que a dança deixa de ser só o movimento, né? Elas começam a ser duas entidades separadas, né? Que também para mim também é uma crise de representação no sentido de que antes você tinha uma técnica ali que estava significando coisas e que aí chega um momento e fala assim, não, isso não está mais significando. Agora isso é uma coisa, né? O fenômeno é uma coisa, o corpo é uma coisa e outra coisa, né? Não é uma coisa não significa para a compreensão de outra, mas a coisa vai se acontecendo no experienciar ali, assim, né? Os signos vão se criando, assim, né? E aí, enfim, aí para mim ficam algumas questões aí um pouco abertas assim nesse sentido, que é como que a gente, porque eu não acho que isso não foi uma crise superada assim, eu acho ainda, sabe, né, em termos das palavras mesmo assim, em cena, daí tanto na dança, no teatro, na performance, que tudo igual, hoje em dia tudo igual para mim, mas como que a gente consegue usar as palavras em cena de uma forma que seja também fazendo esse exercício, né, de reflexão sobre os próprios significados ou usando palavras antigas, mas criando novos significados, ou, enfim, questionando o próprio significado, enfim. E eu acho que, para mim, essa é uma arena aí que ainda está muito forte assim na minha pesquisa mesmo, né? Assim, acho que na nossa pesquisa a gente acabou indo muito para uma coisa para tentar lidar com essas perguntas, né? Que eu acho que a gente não responde essas perguntas, mas para lidar com elas a gente acabou indo para um lugar que foi colocar o escritor em cena. Então, os dançarinos escrevem e dançam e falam, né? Mas o texto ele está sendo feito ali junto com a dança, né? Então você não tem uma hierarquia, assim, né? A palavra ela não vem depois para significar aquilo que está sendo feito, mas ela vai sendo tecida junto com a dança, assim. E eu acho que em alguns lugares funcionou, em outros lugares deu completamente errado, assim. É, até engraçado, a Sônia está aqui, que você não vai saber da cena que eu vou falar, mas a gente teve
tem uma cena que a gente tentou fazer, né, muito inspirado no David Abrams, nessa questão da conexão com a natureza. A gente tentou, numa das peças que a gente fez nesse período aí, no The Name of the Piece, fazer essa translação entre a fala e o gesto, né? Então a gente era a Ana que fazia, inclusive, e ela começava cantando uma música e a música ia se tornando o gesto, assim, né? E a gente ficou discutindo muito isso nesse sentido, assim, né, de como para a gente aquilo era uma operação de tradução mesmo, né? Então não era representação, mas para algumas pessoas que viram a cena achavam que era uma representação. Então também fica uma questão assim, como é que a gente volta, né, para essa linguagem que está mais conectada diretamente com o material, sem a gente voltar na representação também, né? Enfim, isso acho que talvez tenha sido um pouco abstrato, porque vocês não viram a peça, mas enfim, fica a questão. Acho que por enquanto é isso, gente. Se vocês quiserem entrar com perguntas ou falar aí o que vocês pensaram, e a gente vai batendo papo. Ou a Ana também, se quiser falar alguma coisa, Cláudia, da pesquisa que eu esqueci de falar. Eu estava achando que talvez você pudesse falar um pouco sobre o haiku que a gente trabalhou, desse Ah, contato. É. eu acho que foi uma das experiências mais legais que a gente teve nessa pesquisa da palavra aí. A gente pegou a estrutura do haikai, que, enfim, acho que vocês sabem, mas no caso não sabem, só para que é o poema japonês, que tem muitas regras, inclusive a gente não sabia todas as regras quando a gente pegou. Enfim, geralmente, né, são poemas de 3 linhas, você tem que ter uma alusão à época do ano, se é primavera, verão, inverno, ou seja, em 3 linhas você tem que dar conta de se é primavera, verão, inverno, outono. E aí tem um esqueminha de rimas, assim, né? E a gente pegou uma estrutura. Agora eu nem vou lembrar quem foi, um poeta aí brasileiro que trabalha com tradução de haikai para português, e ele fez um esquema de como você traduzir, né, os haikais, porque é muito difícil, porque justamente porque a linguagem, né, japonesa ainda está muito mais próxima da pictográfica do que o alfabeto. Então, é, como que você traduz um negócio que você não tem mais nem ferramenta, porque você está no reino da oralidade, enquanto que ali tem a pictografia ainda. E aí ele fez um esqueminha. Então, o exercício era uma improvisação, né? E aí as performers tinham que, em cena, construir um haikai na hora. Só que era um haikai de movimento e palavras. Então, e aí tinha o tema era sempre sobre algo que não existe mais. E, e aí elas iam compondo na hora, e aí os gestos tinham que ter uma rima, né, que a gente foi justamente também tentando entender o que é uma rima de movimento, como você rima um movimento com o outro. Tinha que ter as palavras também, e aí elas iam fazendo na hora e escreviam em cena. Então, enquanto uma estava fazendo, a outra escrevia, e aí depois elas liam, e aí ficava como que essa era louco porque era uma sobreposição, assim, sabe? Não entrava na questão da representação, por mais que você estivesse falando assim, sei lá, ontem, sei lá, o gesto de alguma forma, porque era tão difícil fazer aquilo, você não entrava na representação, você entrava realmente numa sobreposição, assim, sabe, de significados do gesto, né, do movimento e da palavra, assim. Deu para imaginar um pouco, gente, isso? Fala, Sim. Sônia. Primeiro eu quero dar oi para o Maurício. Tudo bom? Oi, Sônia, tudo Ah, bem? Bom te ver. na mesma sala, na mesma sala, não é bem das palavras, é realidade. Mas quando eu tive oportunidade, essa boa oportunidade de ver esse trabalho. Quando você falou agora há pouco, a gente percebe que algumas coisas funcionaram, outras não. Tem mais uma problemática, que é quem assiste, né? Ah, Porque eu, se tivesse assistido depois dessas, sei lá, 45 minutos que estamos juntos,
eu ia ter entendido outra coisa, percebido, sentido outra coisa. Né? Tanto que lá pelas tantas eu falei, mas por que elas estão representando a aguinha, fazendo ilustração de um negócio? Por quê? Alice é tão inteligente. Assim, a questão é que eu não sacava o que estava em jogo. Uhum. Provavelmente a sinopse estava em alemão, ou eu simplesmente não li, eu sei lá, entende? Quer dizer, eu não. E eu lembro que eu falei, Ana, mas por que que você está ilustrando o negócio que está caindo? Né? Era exatamente o que estava em jogo. Então, assim, tem muita dificuldade, né, quando você diz, tudo bem, do século XIX, mas isso não está ainda nem perto, né, de, de decantar e, quem sabe, virar alguma outra coisa. Tem com quem você está dialogando, que vai ter a dificuldade também, né, nessa sei lá mesmo, porque é muito o contrário daquilo que você vai esperando, né? Então é muita barreira. Mas isso, queria dar oi para o Maurício e E é falar. muito louco, só para. Ei, eu não entendi. Fala. E aí é muito louco, só para colocar mais uma camada aí nisso que a Sônia está falando. A peça a gente apresentou na Alemanha, então o público não falava português. Né? A gente estava, inclusive, partindo do princípio que é um público que não fala português. E esse pedaço específico, como a gente estava trabalhando com uma música, era uma música brasileira. E aí foi muito louco porque a percepção, né, de quem falava português que assistiu a peça foi muito diferente da percepção de quem não para quem não entendia o que estava sendo dito, é, entrava numa outra pira completamente diferente, assim, tipo, tinha gente que chorava na cena, entendeu? É muito louco, assim, e aí você vê, né, como o significado ele é tão forte na palavra que ele apaga, inclusive, a sonoridade da palavra, né? Assim, a gente tem é muito difícil para a gente escutar as palavras sem atrelar o significado, né? Inclusive é muito difícil a gente escutar sem estar pensando, né? Você, né? A maior parte do tempo, né? Assim, quando as pessoas estão, alguém está falando e a pessoa está falando, você já está pensando que você vai responder, você já está elaborando o significado a partir das palavras que aquela pessoa está usando. É, e eu acho que ir na contramão disso é um pouco também estabelecer esse silêncio, assim, né? Tentar entrar em contato com uma outra, com os sentidos mesmo, assim, né? Com essa e que é tão difícil para a gente, porque a gente está tão desconectado da própria natureza, assim, né? Tem uma passagem muito bonita desse cara aí do estadunidense que ele fala assim, né? A gente nunca percebe o mundo através de um único sentido. Sempre você está associando dois sentidos. Então, por exemplo, se você está aqui na sala e você escuta um passarinho ou um animal qualquer do lado de fora, você está escutando ele. A audição, ela te dá informações sobre como aquele animal é por dentro. Então eu escuto e eu sei se ele é grande, pequeno, se a caixa torácica dele é maior, menor. Você consegue até imaginar um pouco o formato, mas você não sabe que cor ele é. Você não sabe se ele tem um bico grande, um bico pequeno, se ele tem aqueles penachinhos, se ele não tem. Quem te dá essa informação sobre o exterior é o olhar. Então, para você ter nunca, né, uma visão completa, que eu não acredito nisso, mas assim, de um ser, você precisa unir esses dois sentidos, né? Então, a visão e a audição. Enfim, tem várias questões também com isso, porque e a pessoa surda, né? E a pessoa cega e tal, mas é interessante você pensar nessa associação de sentidos, assim, né? Até eu lembrei agora, a gente viu um trabalho lá do Xavier Leroy, que foi feito para pessoas surdas, e eles dançavam. Agora eu não vou lembrar qual que é, não sei se é Beethoven, é algum clássico. E aí tinha todo um esquema, porque né, você é surdo, então você não escuta a música, mas os bailarinos estão ali dançando. Então, como que você consegue passar a coisa da música para o surdo? Então, eles associavam a coisa, por exemplo, da cadeira, que eles colocaram as caixas de som embaixo da plateia, então a plateia, né, sentia a vibração da música,
e todo o movimento dos bailarinos era inspirado no movimento dos maestros. Então, para dar a questão, enfim, do ritmo e tal. Então, mesmo aí, por exemplo, você tem dois sentidos, né? Você tem o tato e você tem o visual, né? Para você conseguir fazer essa junção aí, né? Essa captura, assim. Esqueci completamente porque eu entrei nisso, gente, me perdi. Mas Por causa dessa questão que a Sônia estava falando. Alice, um pouco mais cedo você entrou na questão da presença. A gente tem discutido muito o conceito de presença, de como ela se materializa, tanto no teatro quanto na dança. Você pode falar um pouquinho sobre como você compreende o conceito de presença, como ele se dá e como ele se manifesta, e por que olhando de uma forma mais específica, por que umas pessoas conseguem estabelecer presença, atores ou bailarinos, e outros não, em cena? Você já pensou nisso? Você já pensou sobre Já isso? pensei. Assim, eu venho Só de para uma formação. completar, Ali, só para completar, porque Fala. você meio que, se eu entendi bem, você meio que validou um lugar de presença, de compreensão de presença como ruptura, não foi isso que você disse antes? Abdicando de toda a instrumentalização, tanto no teatro quanto na dança, né, de que é necessário para um ator ou um intérprete materializar no palco. Você disse que hoje em dia entende-se presença a partir desse lugar de quebra. Foi isso É, mesmo? faz sentido, assim. Acho que talvez eu tenha falado isso. Mas, Assim, eu coloquei outras palavras aqui, mas eu acho que foi não, mas isso. faz sentido isso que você está falando, assim. Eu gosto muito, assim, bom, eu vou falar de duas coisas daí da minha formação como diretor enfim, e professor e dando aula e tal, que aí eu vejo a presença muito por uma linha do Grotowski e do Eugênio Barba, que está muito conectada com energia, assim, né? Você não tem a ver com, eu acho que, por exemplo, se você for lá para trás do Stanislavski, ele já falava de presença, mas a presença para ele era justamente você estar encarnado no papel, né, de alguma forma. Tinha muito a ver com a representação. Eu acho que hoje em dia, para mim, a presença tem uma coisa muito forte da ruptura mesmo. Assim. Estou lembrando Tem um texto muito bom, não sei se vocês chegaram a ler, da Erika Fischer-Licht, é um texto até um pouco antigo, eu acho, que ela analisa algumas experiências de teatro é, em que você rompe a representação, né? E aí uma delas é aliás, inclusive tem uma aqui o Tono falou do Orlando, depois eu vou tentar lembrar de um nome de uma peça do Castro, que talvez seja legal para vocês verem. Mas ela fala da Società Raffaello Sanzio, que faz uma peça em que tem uma pessoa bulímica em cena, uma pessoa com obesidade mórbida, uma pessoa muito velha, tão velha que não consegue andar. Tipo, assim, basicamente ele coloca em cena corpos que são o que são. Assim, tipo, não tem ninguém tá ali representando nada. O corpo bulímico é só o corpo bulímico em cena, né? O corpo do o velho é só o velho em cena sem conseguir andar, tipo. E as pessoas vão ver essa peça e elas ficam completamente sem saber como reagir, justamente porque você rompeu a coisa da representação. Então você está só de frente àquela presença daquele ser humano, né? Então é muito louco você pensar que nesse caso a presença ela está muito relacionada com você eliminar essa barreira entre o significado e o significante, basicamente, né? Então você tem o ator que está em cena, ele é só o ator que está em cena, e a plateia que está em cena, ela não consegue, ela fica num espaço de liminaridade, né? Então ela não consegue, que até é um tema acho de vocês também, né? Ela fica nesse espaço que ela nem consegue fazer uma interpretação daquilo, tipo assim, porque né, uma coisa eu viro e falo assim, entra né, você vai na comédia dell'arte, entra o Pantalone com a barriga falsa, né,
todo, né, fingindo que é gordo, então assim, ele tá representando um gordo, né? Tipo assim, aí você entra nessa, né, aí você vai ler, olha, os gordos são sempre gulosos, né? Sei lá, você vai entrando no negócio você vai fazendo leituras a partir daquele signo. Quando você coloca a pessoa bulímica ali, você não consegue, a plateia ela não consegue fazer isso, porque o tempo todo ela fala assim, mas o que? E aí ela fala assim, não está significando nada. Então a plateia fica num estado que ela está puramente com a presença daquele ser em cena, assim. Então acho que nesse sentido, por exemplo, a presença é muito uma ruptura dessa relação aí, significado significante. Eu acho que você pode entender a presença de outras formas. Aí que eu falei, por exemplo, né, o Grotowski e o Barba, eles vão para um outro lugar, que é esse lugar de a presença ela existe quando o performer está 100% consciente do seu corpo em cena, né? Quando ele está emanando aquela energia e aí você cria essa presença, né? Que o ator, por exemplo, vai chamar isso do ator. Enfim, faz essa associação do ator quase como um deus em cena, né? Porque você encarna essa energia ali que, enfim, que no caso do Arthur, ele inclusive lê como coisas que não tem a ver só com a energia física do ator, né? Mas eu acho que hoje em dia, quando a gente fala de presença, está muito conectado, assim, com enfim, acho que depende muito da linguagem. Porque também é isso que eu tô falando, né? É muito louco, porque você também pode ver um teatrão clássico e você fala, mano, eu não consegui parar de olhar aquele ator, sabe? Tipo, e o cara tá ali representando sei lá, tá representando o Hamlet, né? Inclusive tem o Hamlet do Ostermeyer, é um negócio louco, assim. É até um bom exemplo para mim de um ator representando um personagem e que você fica ensandecido com o cara, porque a presença, mas é porque aí no caso tá muito relacionado também com ele ali em cena, né, ele tá 100% ali, 100% no contato com a plateia, porque é bem interativo assim a peça. Então, para resumir tudo isso depois que eu falei, eu acho que depende muito da linguagem que você está trabalhando. Eu acho que quando você está num lugar que é mais performático, eu acho que a presença está muito conectada com o corpo em cena, sabe? Acho que é isso, assim. Mas aí quando você vai para outras linguagens é outro, né? Acho que a presença é quase uma técnica mesmo, né? É que hoje em dia ficou muito forte essa coisa da presença porque eles substituíram um pouco a coisa da representação pela presença, né? Hoje em dia se fala muito assim, né, que é isso, que você não tem a intermediação do personagem mais, né? Então você acaba ficando pela presença do ator ali. Você não tem um ser entre o ator e a plateia, né? Mas eu acho que essa pergunta é muito boa, assim. Acho que eu gosto dessa pergunta. Não, é porque não, acho que é um pouco isso também que a gente estava falando. As palavras vão mudando de sentido, né? Que era presença. O que é presença? A presença agora se materializa nesse momento a partir de uma historiografia também, né? Então, é louco, assim. O problema de pensar palavras é que a gente precisa de palavras para pensar as palavras, né? Então, o tempo todo vira um ciclo vicioso. Mas o que eu ia falar para vocês do Orlando, né? Que o Tonos contou que vocês estão pesquisando Orlando, tem uma montagem do Castor, que eu acho que inclusive também está nesse mesmo texto aí que ela fala da Rafaela Sanzio, e não é Orlando, mas ele coloca, eu não vou nem lembrar que peça que é agora, mas o personagem principal é um general super autoritário, que inclusive estupra um soldado durante a peça, e ele coloca metade da peça uma mulher fazendo. Então é um negócio assim, é bem forte, assim, é muito louco, sabe? E durante essa cena, que é uma cena que ela meio que vai seduzindo, ele meio que vai seduzindo esse soldado e tal, a atriz vai se despindo. Então você vai vendo, ela vai se descamando, você vai vendo que é uma mulher, então você vê o peito, você vê a coxa, você vê a bunda, e aí rola essa cena de estupro, é um negócio muito louco, assim. Você fica, meu,
muito. Eu vou pesquisar o nome da peça agora que eu não lembro qual que é, mas pode ser interessante para vocês, já que vocês estão trabalhando com Orlando, pensando nessa dualidade aí e tal. Acho que tem o César, tá com a mão levantada, César? Oi, boa noite. Eu ia fazer um comentário, mas o assunto já ficou lá para trás, que era sobre essa cena do haiku, que eu também assisti lá, e acho que quando você falou muito rapidamente, e talvez não tenha ficado muito claro para as pessoas como é que funcionou. Daí, o que eu me lembro é que tinha um jogo, né, em que o ator, o performer era convidado a fazer a improvisação de um haiku que ele acabava de criar naquele momento e que a gente não sabe qual é. Aí ele fazia essa interpretação, vamos dizer que não chama, essa performance, enquanto o outro ia escrevendo, e o texto estava projetado, escrevendo sem saber qual era, escrevendo o que ele estava entendendo daquilo. E depois, quando acabava, aí quem tinha performado dizia qual era o haiku, que era muito lindo isso também, porque difícil, né, fazer essa improvisação seguindo toda aquela métrica e tal. Então, eu acho muito legal, porque tinha aí já justamente um jogo com essa coisa do entendimento, né, da sobreposição das linguagens, de como cada um está entendendo, e depois esse cruzamento das informações. Achei muito legal isso. Queria aproveitar para dizer um oi para o Maurício também. Vou aproveitar e vou dar um oi pro Maurício também. Oi, Maurício. Senhor, você entendeu que eles se parecem, né? César e Alice, né? Ele é pai dela e ela é minha enteada. Querido, é uma coisa assim, como é que fala quando junta a família toda ali no trabalho? É uma putaria. Que mais? Maravilhoso. Gente, vocês querem. Não sei, eu posso fazer uma pergunta assim, para vocês também? Ou Maurício, é unilateral? só para o Maurício. Não, eu queria saber um pouco como que foi o trabalho com o Paulo, porque o Léo comentou, a gente trocou umas mensagens, e ele comentou que rolou um pouco essa questão, é dança, é teatro, no processo de vocês. Eu queria um pouco saber como que foi essa relação aí com as palavras e com a dramaturgia, porque eu fiquei muito curiosa. Né, só contar uma curiosidade também. Teve uma peça que a gente fez, Alice, eu e o coletivo, que uma pessoa foi ver e falou: é muito teatro alemão. Esse foi o comentário. Acho que isso inicia um pouco do que foi um pouco da recepção do circo. Ô, Na Tono, fala segunda semana a gente teve uma dessa de um grupo três pessoas mais ou menos saíram dali na frente da porta falando: nossa, mas tem muita dança. E aí, enfim, a gente só fiquei olhando. Tipo assim, como se tivesse errado, é isso? Como se tivesse tipo, gente, como que a gente parou aqui? Tem muita dança. Não vai saber o que levou ali. É muito bom esse comentário. Sim. Mal, você quer falar alguma coisinha sobre isso? Não, eu acho que você, Tono, na condição do dramaturgo, poderia falar um pouquinho, depois eu falo também. Sim. Olha, esse, na verdade, tem sido um tópico muito... quando a gente diz que a gente sumiu essa ideia de laboratório, né? Então, a gente está meio encabeçando esse lugar de que a parte, tipo, de não... de a partir desse lugar de dança, do tipo, tentar, do tipo, meio que quebrar as caixinhas, vamos dizer assim, do tipo, daquilo que se nomeou como, daquilo que tem se colocado como os limites da dança contemporânea, tipo, que é uma coisa que a gente tem, que durante esse processo foi ótimo, que a gente teve várias
coisas como crítico de dança falando que dança não pode ter texto, pessoa do teatro falando que dança, tipo, que quando dança tem texto ficcional se torna teatro. Então a gente teve uma reunião, nesses últimos anos a gente tem reunido uma série de Falas. reflexões absurdas, do tipo, sobre essa tentativa de normativar aquilo que a gente faz. Então Não, isso foi um fator muito provocante para a gente desde o começo, de pensar de como que o processo desencadeia essa vontade de trazer coisas para a cena. Então, quando a gente trouxe, por exemplo, quando a música se transformou numa parte da dramaturgia, a primeira coisa que um dos músicos que estava ali, meio que coordenando, veio falar foi tipo, mas então você está querendo fazer um musical? Você não é um musical. Nós só estamos, pesquisando músicas, nós estamos pesquisando a musicalidade do espetáculo e compreendendo a musicalidade do espetáculo a partir do nosso olhar sobre dança, ampliando esse olhar sobre dança para um lugar ilimitado. Por isso que a gente está nesse lugar meio de tentar entender dança como o lugar mais poroso possível, que coloca as pessoas meio que questionando, como aconteceu, por exemplo, a gente teve, eu acho que isso para a gente eu acho que foi interessante, que foi acho que na penúltima semana de espetáculo, a gente teve a visita de um dramaturgo barra professor USP, texto, dramaturgia, enfim, teatro, e que faz esses trabalhos de dramaturgia para dança. E ele estava indignadíssimo com um território de enquadramento. A sanha dele era, enquadrar os profissionais da cena. Então, ele queria enquadrar eu e o Maurício. Então, quem é Maurício? Por que o Maurício fez essas escolhas, etc, 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 etc. E quem é o Tono? Onde ele estudou, que foi mesmo isso. Onde você estudou para você trazer isso? Era uma tentativa de encaixar tudo para chegar no final e falar: isso que eles estão fazendo é teatro. Já saiu da dança e já é teatro. E tinha uma crítica de dança, uma professora de dança da Unicamp, do curso de dança ali, e ela virou para ele e falou, nem pense. Você não tem direito de colocar pesquisa de uma companhia de dança numa caixinha. Então deixa eles tirarem isso da caixa. Então isso foi um desafio, isso foi uma coisa bem interessante. Tem sido uma experiência bem interessante, né, mano? Porque a gente mesmo vai indo, e quando a gente vê, já tá. Na verdade, assim, o que me intriga é que, para mim, essa questão sempre foi muito bem resolvida, desde final da década de 90, quando eu trabalhava com o Kresnik em Berlim, que era dança-teatro, né? Johann Kresnik, teatro-dança. William Forsythe, que também é teatro, que é dança, e que a partir de 2000 virou uma outra coisa que não se qualifica e que não se nomeia. Então eu vivi a Amanda Miller em Freiburg, também no sul da Alemanha, fazendo esse mesmo tipo de pesquisa. Então para mim era uma coisa, sempre foi desde então, uma coisa muito normal. E aí você retornar a esse tipo de discussão, eu sinto que é um setback, sabe? Você está indo para trás um pouquinho, assim, tipo, vamos retomar então com categoria e falar um pouquinho mais sobre essas questões, porque eu acho que elas merecem, então, uma compreensão mais abrangente do que é dança e por que a dança ela não tem que se condicionar a um determinado território, ela pode expandir e fazer essa amalgamar com outras linguagens. E por que não, né? Eu acho que é uma coisa que precisa ser dita, precisa ser falada, e no teatro também. Eu tenho a impressão que é uma coisa que precisa ser dita e falada. Então, Concordo.
por um lado, Alice, é até divertido escutar, fazer, eu dou risada, falo assim, o que eu posso dizer? Deixa a pessoa falar também, né? Mas por outro, eu acho frágil, assim, que a gente ainda Ah, nesse território estejamos discutindo esse tipo de coisa. Por que não poder amalgamar linguagens, né? Trazê-las todas juntas e ainda ser, né? Pertencer ao território da dança ou do teatro, no caso, se for, né? O caso. Mas enfim. É uma coisa que nos aconteceu desde da natureza da besta que a gente criou a partir do laboratório, onde eu fui dirigido por uma diretora de teatro, atriz, e aí eu tomei gosto ainda mais por essa questão da palavra, né? A palavra dançada, o corpo dançando e a palavra também dançando, e tentando compreender essa sinergia, né? Então, acho que não vou abandonar mais esse lugar, porque é um lugar que sugere uma pesquisa muito vasta, né? E quanto mais aprofundarmos, mais interessante fica. E Orlando agora, por exemplo, com a Mariana Muniz, eu pretendo que isso seja ainda mais aguçado, mais aprofundado ainda, essa discussão, sabe? É isso. vocês estão me ouvindo? Sim. A Sim, gente, mas a sua imagem, ela travou um pouquinho. Ah, pronto, voltei agora que eu passei pro celular. Voltou. Uhum, Vocês estão me voltou. ouvindo? Ah, Aham. eu não ouvi o finalzinho do que você falou, Maurício, Ah, mas a achei que tem pesquisa agora em cima de Orlando, né, da Virginia Woolf, com esse duo com a Mariana Muniz, que é uma bailarina, atriz. A gente pretende aprofundar ainda mais essa pesquisa, Aham, a presença da palavra e do corpo dançado, a palavra dançada e o corpo dançado, né? E levar né? adiante isso, a ponto de não conseguirem denominar. Tipo, o que é Não. isso? Eu acho que fica mais interessante quando a pessoa olha para o trabalho e fala, mas o que é isso? Aí eu acho que a gente chegou num lugar muito interessante, né? Enfim. Eu concordo e eu acho que é muito louco, porque essa discussão a gente estava tendo antes mesmo, né? Que é do é, parece quase que você sair é quase como se você estivesse provocando essa dominação, né, do conceito. Então, na hora que É, você não dá essa resposta, né, no caso desse professor aí, de teatro, ele é quase como se fosse uma ameaça para ele, entendeu? Então, assim, né, ele se sente uma pessoa que domina essa área, e que assim, como que você tá modificando a compreensão dessa própria palavra, né? E aí eu achei muito, tem uma desculpa, vou voltar na Butler, mas é porque tem muito a ver com a conversa que a gente está tendo, mas ela fala muito da ameaça, né? Ela usa a ameaça como exemplo, assim, né? Então, quando a pessoa vira e fala assim, né, vou te matar, sei lá, né? Quando você está falando isso, aquilo, você está criando, é, é como se aquilo tivesse, aquilo se presentifica, né? Então, de alguma forma, aquilo já está se instaurando, mas é a potencialidade daquilo acontecer. Então, quando você fala, eu vou te matar, é, você está criando um espaço que não é que aquilo está acontecendo, mas está acontecendo a potencialidade daquilo acontecer. E é nesse espaço que a gente tem que guerrear, entendeu? Que é no espaço tá, isso potencialmente vai acontecer, isso não já aconteceu. Não é que nem Deus falando, você é Pedro. Não, você está falando, mas ainda existe um espaço aí que é um espaço de negociação, entendeu? Que é um espaço que você não sabe se vai acontecer ou não. E eu acho que às vezes a gente pensa muito essa ameaça nesse sentido, né, do mais forte, né, principalmente porque a gente tem essa, né, a gente se sente meio, né, gato vira-lata, assim, então a gente sempre pensa no oposto, né, alguém ameaçando a gente. Mas se você pensar que a gente também pode ameaçar, né, quando você vê e fala assim, eu vou fazer isso e eu vou misturar mesmo, você está criando uma potencialidade aí de uma realidade, né? Então é interessante pensar nisso também, né? Como que a gente se apropria dessa ferramenta que é usada como uma ferramenta de domínio e poder para a gente também criar as nossas realidades, né? Que aí eu acho que entra no quando você está
usando essa ideia de queer, né? Porque você está criando esse estranhamento, né? Então, como que você faz esse processo de estranhamento aí, né? Você usa essa, né? Porque o queer, né, no final eu nem falei sobre isso, mas tem muito a ver com isso, né? Né, essa palavra foi muito apropriada, né, era uma palavra que era usada de uma forma pejorativa e foi apropriada pelo movimento, né? E que hoje em dia está se usando muito num sentido ainda mais amplo, que nem tem mais tanto a ver só com as questões de gênero, sexualidade e tal, mas tem a ver com justamente essa ideia de, né? Não, vamos aqui dar essa, vamos reverter esse sistema aí de poder, vamos repensar, né? Então, eu acho que isso é muito legal, sabe? E tem que fazer isso mesmo, tem que, tipo, meu, tacar o foda-se. E uma coisa antiga, né? Uma coisa assim, tipo, meu. E também o que você se importa, sabe? Tipo, quem tem que estar se importando com isso é você que não sabe se vai escrever no fomento de dança ou teatro. O cara não tem nada a ver com isso. Exatamente. Não, eu me lembrei de mais um detalhe que esse professor. Porque assim, a gente terminou o espetáculo, saímos de cena, ele já veio, né, tipo, a Inquisição, né? Tipo, por que que a Dani Rodrigues e vocês seguram os personagens até o final e os outros intérpretes não? Você não os instrumentalizou? Eu não Gente, sabia o que dizer. Eu falei, eu e a Dani, então a gente segura? E assim, o que eu dei para os intérpretes foi o mesmo que eu dei para a Dani. Então é uma questão também de compreensão da sua função de intérprete, até onde você leva, né, o trabalho. Porque uhum. existe uma dramaturgia que é dada, existe uma dramaturgia que eu desenho em cima da dramaturgia que é dada, e existe a dramaturgia que o intérprete cria. Ele deveria saber essas questões, que elas, elas estão no teatro ali muito fortemente, né? Então, tipo, que pergunta é essa? Então, você quer que eu me responsabilize pelos intérpretes, mas eu dei tudo que eu dei para todos, não, o que eu dei para Dani foi dado para todos, é uma questão de empoderar-se, né, em cena. Então, achei muito curioso assim, os pontos que ele foi levantando. Falei, nossa, que frágil, por um lado, né, também. É, se sentiu ameaçado. E é louco porque, né, é uma opinião que vem revestida de pergunta. Eu odeio isso, né? Chega e fala, né? Fala assim, Exato, nossa, eu achei os outros fraquinhos, né? A Dani é bem melhor, sei lá, né? Não, fala o que você achou de fato, né? Tipo, exatamente, que louco. eu Enfim, vi o espetáculo aí, essa não é a minha opinião. mas eu só quis ressaltar com isso, desculpa ser direto agora, mas é a fragilidade dos nossos teóricos, dos nossos críticos. Recentemente a gente leu uma crítica de uma pessoa da dança que se move muito fortemente no território da dança, que mobiliza sua presença no território da dança, contrariado mesmo, com um texto dizendo que em dança não pode haver. Para que tanta fala? A dança não dá conta e precisa ser narrada. Acho isso, acho isso frágil. Assim, falta de uma sensibilidade, né? Como teórico, como estudioso da dança, esse tipo de levantamento. Eu fico muito impressionado quando isso acontece, sabia? Uhum. É uma coisa que me deixa É. assim, nossa, eu queria ter uma discussão muito mais profunda. Eu estou preparado, né? Me levem para um outro tipo de discussão. Eu quero crescer. Assim, sabe? Uhum. Como você, É. eu quero ir para frente, eu não quero ficar nessa discussão boba. Enfim, mas eu acho que isso precisa Porque. ser falado. Aham. Não, e é isso, né? São pessoas que estão numa posição confortável, né? Então, para elas, a disruptura não necessariamente é interessante, né? Sim. Então, é melhor você criar aí, tipo, né? É melhor você questionar a própria epistemologia, né? Do trabalho do que, enfim. Que É, mais? Mais algum essa, comentário, pergunta? Estamos. essa que você falou que eles se sentem ameaçados, porque é quase ter que jogar fora anos de estudos dessa pessoa, né? Ele fala, Uhum. vou jogar no lixo? O que que eu faço com isso, né? Eu me lembro de algumas aulas do Klaus Viana,
que algumas pessoas até choravam, tal, né? Ele falava, é difícil mesmo, né? Você ter que mudar o corpo. Você fala, o que que eu faço com 30 anos aqui de idade, 15 ou 20, construindo um corpo para chegar aqui e desconstruir, né? Quase como se fosse um tempo perdido ou alguma coisa assim. Uhum. Mas eu queria mostrar para vocês, esse é um novo livro, Corpus Christi, da Christine Greiner, e ela fala, o subtítulo é Instaurar estranhezas para existir. Quando a Alice falou, né, que talvez seja esse o poder, Uhum. que aparentemente é o frágil ou o fraco, porque tá claramente a fragilidade está no teórico aí, né? Mas é isso, é instaurar estranhezas para onde a gente pode tentar reverter o domínio, né? É. Do... Mais alguma coisa? Leozinho, não quer falar nada? Não, perdi bastante, eu vou ver depois gravado. Peguei só o comecinho, agora o final. Mas posso fechar então, gente? Claro que. Alice, Gente, a obrigada, gente... viu, pelo convite. Calma, calma. Primeiro eu agradeço, Desculpa. depois você agradece. Ai, você não mandou isso no roteiro. Que ótimo. A gente agradece, fechando esse projeto realizado através... A Sônia, Desculpa, Maurício, eu entendi bem, é um duo com a Mariana Muniz? Orlando. Sensacional! Uhum. Muito maravilhoso. Nossa, estarei na Sim. fila. Em breve. Agora, uma pergunta. Isso que aconteceu aqui hoje era para ser só praticamente para a companhia, ou eu posso mandar para uma pessoa com quem eu vou trabalhar, um bailarino? Pode enviar, não tem problema. Pedir para o Léo depois da gravação. Obrigada. a gente manda. É uma É, dança de Natal. Ele vai gostar muito. então, a gente agradece, Alice, sua presença, ter topado o convite, nessa ação que fecha o Fomento à Dança, esse projeto que foi contemplado no 33º edital de Fomento à Dança da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura. Muito obrigado pela sua fala, obrigado a todos, todas presentes aqui. E agora sim abro também para você, Alice. É uma, assim, particularmente, como é gostoso te ouvir falar de. Porque a gente quase não fala mais de teatro, ou de dança, ou de arte, o que quer que seja. Só Como é fofoca. gostoso. Não, a gente fica muito tempo sem, a gente fica muito tempo sem se ver, daí quando a gente se vê é só fofoca. Então, como é bom te ouvir, como desde 2018, que eu acho que a gente não fala de teatro, como é bom ver, assim, de vez em quando, como você encaminhou também seu pensamento e sua prática. Então, é muito bom. Obrigada, Léo. Obrigada, gente, pelo convite, por terem me recebido. O Léo está sendo exagerado, porque a gente conversou sobre teatro depois de 2018, mas ele tem uma mágoa comigo. Ele acha que eu abandonei ele, mas eu estou voltando, Léo, esse ano. Não, sem brincadeira, agora, obrigada mesmo. Foi muito legal trocar com vocês aí. E espero que eu consiga ver o trabalho agora, que eu esteja aqui quando vocês apresentarem, porque eu fiquei muito curioso para ver. E, enfim, que a gente se cruze aí mais. Sim, eu espero que sim. Alice, muito obrigado, viu? Foi uma Valeu, delícia de gente. escutar, muito legal, muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Dani. Valeu. Boa noite, Beijo, gente. gente. Boa noite, gente. Tchau. Beijos. Boa noite, beijo, tchau. Tchau. Até.